Olá, bom dia, boa tarde a todos os nossos colaboradores, agricultores e clientes Coopermota. É um prazer estarmos novamente aqui na apresentação do Panorama de Mercado. E hoje temos novidade, hein? Aqui comigo temos a nossa coordenadora comercial, Sônia Trovo. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, bom dia. Bom dia aos nossos sócios, clientes. Bom dia a toda a família Coopermota. Bom dia, Rodrigo, e bom dia, Gui. Isso, lá do outro lado, como sempre, a nossa parceria da Stonix, Guilherme Socari. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, Rodrigo. Olá, Soninha. É um prazer novamente estar aqui com vocês para mais esse panorama de mercado, atualizar um pouco as informações. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Guilherme, fala para mim que hoje tem novidade boa. Olha, Rodrigo, depende, boa, depende de que lado que está, né? Esse que é o problema. Até estava atualizando agora um pouco os dados e pegando o relatório que a gente recebe de Xangai. A notícia não é boa, né? Infelizmente, ao produtor ela não é boa. Nesse momento, o estoque de soja aumentou ainda mais nos portos, e a gente já vinha falando na semana passada de posicionamento recorde. O estoque de farelo, só para você ter uma ideia, nesse momento ele está 110% a mais do que o ano passado, né? 110% a mais do que o ano passado, isso é muito forte. Há um fluxo de soja, de navios chegando bastante elevado para setembro, né? Isso deve pressionar ainda mais os estoques. Isso vai sinalizando que a China ela deve tirar o ritmo de compra, né? Então, safra norte-americana, balanço geral perfeita, né? Vindo um monte de grão lá, soja, milho, depois a gente fala sobre milho. A gente tem o maior comprador mundial nesse momento altamente estocado, né? E agora tentando desovar isso, e o ritmo de esmagamento está perdendo força, né? Então, você tem ali um ritmo para esmagar próximo aí de 2,5 milhões de toneladas, veio a 1,96, né? 1.960.000 toneladas de soja esmagada, e isso, claro que começa a trazer um pouco de preocupação para frente, né? Vão ter que comprar? Lógico que vão ter que comprar, né? Mas isso pode, colheita americana mais estoques elevado, machucar um pouco mais Chicago ainda, né? Então é um ponto de atenção para a gente ficar atento, né? Que olhando hoje para panoramas, cenários que a gente tem de produção de América do Sul, né? Nós, o USDA, entre outros, estimando uma safra maior do que a gente viu na safra passada, a gente pode ter realmente uma colheita um pouco com preços que não agradem o produtor, né, demandando logística, porque tem volume, né, então aquele assunto que o Juliano vem comentando, que talvez a Soninha vá abordando, de travando os custos, né, exceto uma correção brusca no meio do caminho, que seria realmente problemas climáticos severos, trazendo quebra, né, ou estouro, né, uma desvalorização muito forte da nossa moeda para tentar corrigir isso, mas por hora, né, não temos grandes notícias favoráveis, infelizmente. Entendi, Guilherme. Sônia, e para o nosso cooperado, como isso se reflete? Olha, a pergunta de muitos é realmente sobre o que o Gui está falando. O que a gente tem no mercado? No caso do soja, poucos compradores, tá? Os preços. Produtor teve oportunidade, alguns dias atrás, de fixar em cima da alta do dólar, tanto milho como soja, que se manteve estável e com preço um pouco melhor. E falando agora, em relação ao milho, não sei se eu deixo o Gui falar do milho primeiro, para a gente pontuar o mercado interno aqui. Fica à vontade, Sonia. Então, o que eu percebo, em relação ao ano passado, nessa época, nós tínhamos a venda do milho toda feita para os portos. Só que este ano, os portos estão pagando menos que o mercado interno. Então, toda
a oferta do milho está indo para o mercado interno. E de uma semana, 1 ou 2 semanas atrás, o mercado estava bem comprador. Essa semana, o mercado deu uma retraída nas compras. Então, no caso de São Paulo, a gente tem grandes compradores, mas esses compradores estão abastecidos e quarta e quinta, alguns ficaram fora do mercado. O que eu alerto, produtor, ficar de olho na cotação do dólar, que é o ponto-chave para melhorar um pouquinho o preço, e ficar esperto, porque as contas estão vencendo 30/8 e 30/9. E o fluxo de oferta vai aumentar. Aumentou a oferta, eu não tenho uma válvula de escape para o mercado interno. A gente provavelmente vai ter que ser direcionado para o porto. E sendo direcionado para o porto, nós temos preços um pouquinho menor do que o mercado interno. Guilherme, a Sônia já abriu a porta para o milho aí já, né? Eu ia questionar falar essa questão, mas essa relação entre venda, mercado, muito se reflete pela safra norte-americana, né? Que foi uma safra muito boa. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que a Sônia ela resumiu bem, né, as nossas expectativas também. A gente tem aí a safra americana começando com uma expectativa inicial lá de 373, 375 milhões de toneladas, já fala em 385, 386, né? E aí some o problema da Ucrânia em relação à quebra, né, por seca, que eles falam ali em 20%, 20% em 27 milhões de toneladas, ou seja, os Estados Unidos mais do que compensou isso, né? A China, por hora, sem grandes problemas, né? Então a gente já comentou sobre isso. Basicamente, se eu pegar Estados Unidos, China e União Europeia e Ucrânia, né? Só eles a gente está falando de 700 milhões de toneladas de milho, né? E Estados Unidos e Argentina nesse momento de 6 a 10 dólares mais barato que nós nos portos, ou seja, vai bem em linha com o que a Soninha comentou, né? Se o mercado doméstico adotar um ritmo lento, a exportação nossa continuar lenta, né? E a gente cair, né, a preços de porto, né? Isso tende a ser níveis menores do que a gente tem atualmente no mercado doméstico, né? E aí fica um ponto para a gente pensar, porque hoje, fazendo uma linha do tempo, exportação um pouco mais lenta, né? Ainda mais agora que o câmbio, ele, apesar de alto historicamente, 5,50 é muito alto, mas não como a gente viu recentemente aí, que foi a 5,86, né? Chicago, por hora, não tem força, né? O prêmio, ele pode estar batendo ali no limite, porque eu tenho países mais competitivos que nós, né? E aí eu vou numa trajetória mais lenta de exportação, né? Depois, ali outubro, novembro, dezembro, começa a ter esse fluxo de liberação de armazéns para a entrada de uma nova safra. E essa nova safra se desenha robusta, principalmente de soja. Se eu exportar hoje 35, 37 milhões de toneladas, dando um palpite, né, em relação ao que eu acho que pode acontecer, correndo o risco de estar errado, claro, mas a gente vai passar com 20 milhões de toneladas de estoque de passagem de milho. Há um bom tempo a gente não passa com esses níveis de estoque de passagem de milho, né? Então, o estoque de passagem relativamente alto, possível necessidade de abertura de armazéns ali no último trimestre. Claro que tem bastante coisa para acontecer, mas uma possível safra robusta da América do Sul, até porque a gente fala de possível, porque o Laninha acabou perdendo um pouco de força aí na medição do julho, né? Ainda que ele esteja no radar e tudo mais, isso vai jogando uma responsabilidade muito grande lá para frente. Então o milho, por hora, é o que a Soninha resumiu. A gente pode começar a ver, né, se nada mudar nesse meio do caminho, os preços do mercado doméstico tendendo a preço nos portos, que desagradaria bastante os produtores, infelizmente. Perfeito, Guilherme. Então, momento agora de aguardar e de analisar, né? Olha, Rodrigo, eu diria que assim é olhar o seu orçamento, né? É proteger os custos, realmente a gente teve um momento interessante
lá atrás que valia muito a pena segurar o grão, né? Nesse momento, e aqui eu não estou dando nenhuma recomendação comercial, talvez não faça, né? Pelas perspectivas que você tem lá na frente, pelos custos que você tem para carregar esse grão lá na frente, né? Então é realmente olhar com carinho seu orçamento, olhar com carinho seus custos, né? Olhar com carinho seus compromissos financeiros que você tem à frente, mas hoje, né, dia 16 de agosto de 2024, às 8h45 da manhã, pode ser que não faça sentido, né, ir carregando muito essa posição ou tentando segurar muito por expectativas de melhores preços, né? Pode ser que não, caso você mudar alguma coisa no meio do caminho, né? Perfeito, Guilherme. Obrigado, Sônia. Obrigado, Guilherme. Chegamos ao fim de mais uma edição do Panorama de Mercado. Até a próxima semana. Até mais. Até. Obrigado.